Capítulo 13. Antônio com o tirano Ezelino. O coração do usurário. Terminada a quaresma, o clero e os cidadãos mais notáveis de Pádua vieram solenemente à residência do bem-aventurado Antônio, para lhe agradecerem, em nome da cidade, o bem que fizera às almas e os serviços que havia prestado à causa pública. O homem de Deus não buscava os aplausos, dispensava até, de muito bom grado, as demonstrações de reconhecimento, mas estava exposto a elas, e não se lhes podia furtar facilmente. Nessa conjuntura, fechou o coração a todo o sentimento de complacência e reportou ao Senhor, fonte de todo o bem, a glória que se lhe atribuía. Sua humildade foi sujeita a outra provação. Seus sermões haviam provocado tanta admiração, que, depois de tê-los ouvido, se queria ainda lê-los. Mas, como o eloquente apóstolo costumava abandonar-se à inspiração, e só trazia para o púlpito um esboço muito sumário, foi-lhe pedido redigisse, a fim de que seus filhos tivessem dela esta recordação, e por esse meio pudesse prosseguir nos espíritos a obra de santificação que havia começado. É provável que o último destes motivos lhe tocasse o coração, porque, apesar de suas repugnâncias pela publicidade, se resolveu a fazer o que lhe solicitavam. Em consequência disto, fixou-se em Pádua por algum tempo, com grande alegria de todos os habitantes que temiam ver afastar-se muito prestes o homem de Deus, e que, contra toda a expectativa, iam gozar ainda sua cara presença. Cercaram-no aí os testemunhos da mais alta veneração e terna estima. Faziam-se peregrinações ao seu convento, ainda vivo, ele era tratado como se estivesse já sobre o altar. No entanto, pôs mão à obra e assentou, num rápido trabalho, os traços principais dos sermões que pregara durante a quaresma. Aproveitou o ensejo para levar mais longe essa empresa, redigiu os sermões que em suas obras completas vêm sob o nome de Sermões do Tempo, a fim de se diferenciarem dos sermões dos santos. Mas os acontecimentos políticos da Itália vieram arrancá-lo às suas gratas ocupações, para o precipitarem novamente na luta. Estava destinado para a ação. Deus, que o havia armado todo para sustentar o santo combate, não lhe deixava nenhuma trégua. Ele nos vai aparecer sob um novo aspecto. Vimos já em obra o apóstolo, agora vamos ver o cidadão. Sempre fortalecido por sua caridade, ele vai assumir um papel que teria amedrontado a outros. Só, entre as vítimas e o algoz, conjurará terríveis males, e sustará os que não tiver podido impedir totalmente. Nesse tempo, a marca de Treviso estava sob a dominação de Zelino de Romano. Ezelino, já temível por seu poder, era o terror das populações pela crueza. Sufocava no sangue as menores revoltas contra sua autoridade. Por sua ordem, matavam-se as porções, nas praças públicas, os cavalheiros e os cidadãos grados depois, faziam-se-lhes os corpos em postas, que se juntavam para as queimar. Os amigos, os parentes, os irmãos atraiçoavam-se uns aos outros ou matavam-se reciprocamente pelas próprias mãos, querendo ganhar com isto as graças do tirano, que, poucos dias após, os fazia morrer também a eles. Mandara cegar os filhos dos nobres, depois deixava-os morrer à fome nas prisões, onde pereciam também não poucas damas e donzelas da nobreza. Todos os dias morria gente na tortura, e dia e noite se lhe ouviam os gritos lamentáveis. Todavia, ninguém ousava queixar-se publicamente de tantos males. Era preciso elogiar a Zelino,
intitulá-lo de justo, sábio, conservador da pátria, e desejar-lhe a vida e a vitória, e ainda com essas bajulações nada se ganhava. Sempre igualmente desapredado, não poupava idade, nem sexo, nem profissão. Tratava assim ao clero como ao povo, aos religiosos como aos seculares. Tomava os bens dos bispados, das abadias, e dos outros benefícios, e deles servia-se para cometer mais facilmente seus crimes. Não havia mais pregação, nem confissão, nem visita dos lugares santos, nem prática nenhuma exterior de devoção. Verona foi uma das cidades italianas sobre as quais exerceu Iselino as mais cruéis vinganças. Tomada de assalto, foi entregue a uma soldadesca furiosa. Os horrores do morticínio recordavam o que a história conta da carnificina de Tessalônica. A tais novas, Pádua temeu ter a mesma sorte e o pânico foi universal. Antônio, a quem a caridade fazia intrépido, resolveu ir em pessoa exprobrar ao tirano tais crimes e procurar detê-lo em seus projetos sanguinários, ameaçando-o com os juízos de Deus. Como fosse iminente o perigo, pôs-se presto a caminho, com o aplauso de toda a cidade, que o saudava de antemão como a um salvador, e fazia votos pelo êxito feliz do passo que dava. Poucos dias após, chegava ele a Verona, e ia tranquilamente bater as portas do palácio do terrível Iselino. Logo que se achou em sua presença, o Espírito de Deus inspirou-lhe um ânimo admirável, sem medir os perigos que corria, falou-lhe com liberdade apostólica ao inimigo de Deus, exclamou ele, tirano cruel, cão enraivado. Até quando continuarás a derramar o sangue inocente dos cristãos? Sabe ao menos que não escaparás aos castigos que Deus te reserva, eles serão proporcionados aos teus crimes. Continua a sua fala nesse tom, dirigindo-lhe as mais duras recriminações que ele já ouvira. Iselino estava nessa hora cercado de seus guardas, que escutavam estupefatos as invectivas do santo homem. Conhecendo bem o temperamento do amo, eles não tinham a mínima dúvida de que lhes daria a ordem de o matar imediatamente. Esperavam somente o sinal, para executá-lo. Mas Deus, que tem nas mãos os corações dos reis, dispôs muito diversamente. Com grande espanto dos guardas, o tirano ficou abalado pelo discurso tão veemente e ousado de Antônio. Entrou a arrepender-se dos excessos a que se entregara, e, depondo repentinamente a sua ferocidade natural, feito mais manso que um cordeiro, suspendeu ao colo Baudrier. Prostrou-se aos pés do homem de Deus, e, por entre a surpresa de todos os assistentes, confessou humildemente seus pecados, prometendo corrigir-se, conforme o desejo que lhe fora manifestado. Iselino, ao levantar-se, voltando-se para os seus esbirros, leu-lhe nos olhos a decepção que a sua conduta lhes havia causado. Então revelou-lhes o que lhe sucedera, quando ouvia as apóstrofes de Antônio. Caros companheiros d'armas, lhes disse ele, não fiqueis surpresos nem indignados. Eu vos-lo digo com toda a sinceridade. E estou certo de que é a verdade. Vi uma luz divina sair do rosto desse padre, quando ele me falava, e tão apavorado fiquei dessa visão, que julguei ser precipitado no mais profundo do inferno. Depois da cena que acabo de narrar, Iselino teve Antônio em grande apreço. Enquanto o santo viveu, ele evitou fazer ao povo mal de outrora, por consideração aos méritos desse patrono e pelos compromissos que tomara publicamente. Não parece, entretanto, que se houvesse convertido de todo.
O mau gênio do imperador, Frederico II, de quem favorecia a política, e o âmago de seu natural, que ele não pudera mudar de um jacto, impeliam-no sempre a medidas cruéis, à força de derramar sangue, e de lhe respirar o odor. Havia contraído uma espécie de monomania homicida. Temos a prova disto nas sortidas frequentes do santo contra o seu governo. Antônio denunciava do alto do púlpito a sua tirania, lançava protestos arrojados contra a sua crueldade. Todavia, é isto digno de nota: nunca Ezelino usou de violência contra ele. Respeitava talvez a sua popularidade, talvez não pudesse livrar-se de lhe ver no rosto esse raio divino que nele produzira tão surpreendente efeito. A realidade, porém, é que não era sincero, procurava desembaraçar-se dele, armando-lhe ciladas. Um dia, quis experimentar-lhe a retidão e o amor da justiça, enviou-lhe um belo presente, com um grande aparato. Pôs em ordem de marcha todos os servos de seu palácio, e deu-lhes as seguintes instruções: apresentareis em meu nome este presente a Frei Antônio, com toda a deferência e piedade de que fordes capazes. Se o aceitar, imediatamente o degolareis. Se, ao contrário, o repelir com indignação, suportai pacientes suas rudezas e arrebatamentos, voltai para o palácio sem lhe fazer nenhum mal. Os servos executaram à risca as ordens recebidas. Ministros hipócritas de um príncipe de astúcia e de velhacaria, apresentaram-se ante o homem de Deus, e, após reiteradas demonstrações de profundo respeito, disseram-lhe: vosso filho, Ezelino de Romano, recomenda-se a vossas orações. Ele roga que aceiteis este pequeno presente que vos envia como um penhor de sua dedicação, e que ofereçais a Deus pela salvação de sua alma as vossas fervorosas orações. Mas o bem-aventurado Antônio não caiu na armadilha que lhe entendiam, repeliu com indignação o presente, cobrindo de exprobrações os que lhe traziam. Ide, lhes respondeu ele, não quero partilhar com vosso amo os despojos do pobre povo. Todos vossos tesouros perecerão, e vós com eles. Retirai-vos da minha vista o mais depressa possível, não mancheis por mais tempo este lugar com a vossa presença. A tais palavras, os servos ficaram confusos, voltaram para o tirano, contando-lhe o que lhes tinha sucedido. Este limitou-se a dizer: Antônio é o homem de Deus, deixai-o tranquilo. Agora, diga a ele de mim o que quiser. Porém a estadia do bem-aventurado em Pádua, após sua missão de Verona, não foi de longa duração. Logo que deu a última de mão à redação de seus sermões, e satisfeita a piedade dos fiéis, para os quais sua presença era uma festa, dirigiu-se para Bolonha. Aí realizou um milagre de primeira ordem. Certa mulher foi acusada de um grande crime, que os autores não caracterizam. Inocente, ela era vítima de uma intriga infernal, cuja urdidura a sagacidade dos magistrados não lograva deslindar. A infeliz tinha por si tão somente a sua consciência. Isto, porém, não bastava diante dos homens, estava, pois, em risco de perder a honra e a vida. No meio de suas angústias, recorreu ao bem-aventurado, que parecia ser enviado do céu, expressamente para tirar do embaraço. Ele, vendo nos braços da infeliz o menino que amamentava, teve a inspiração de invocar o testemunho deste pelo Deus que faz os surdos ouvirem e que dá eloquência aos lábios das criancinhas de peito. Interrogou-o, de fato, e logo a língua da criança desatou-se e ela proclamou, diante da imensa multidão, a inocência de sua mãe, dando assim a vida àquele de quem a tinha recebido.
É a esse milagre que se alude na liturgia franciscana, no ofício do santo, onde se leem estas palavras: a inocência é proclamada pela boca do menino de peito, por ele o Senhor sufoca a inveja e o espírito de vingança. Nisto o ministro-geral João Parente, natural de Florença, querendo ser agradável à sua pátria, deu-lhe por missionário o mais ilustre de seus filhos. Antônio chegou a esta cidade no fim de novembro de 1228. Achou-a, como então estava a maior parte das comunas da península, presa das agitações da guerra civil. Assim achou um vasto campo aberto a seu zelo apostólico. Durante 4 meses que aí residiu, com o seu costumado vigor atacou as paixões dominantes. Sempre poderoso pela palavra, infatigável na ação, achando forças para despender, até mesmo quando a natureza levada já ao extremo pedia tréguas, ele exerceu profunda influência. Os grandes efeitos eram já inseparáveis de seu ministério. Contra o costume, os historiadores da vida do bem-aventurado relatam poucos fatos notáveis de sua missão em Florença. Citam, entretanto, o seguinte milagre, que permite supor outros cuja narração não tenha chegado até nós. Um dia o homem de Deus devia falar nos funerais de um usurário notório. Tomou por tema de seu discurso este texto do Evangelho. São Mateus 6,21. Onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. No desenvolvimento de sua ideia, disse entre outras coisas: este rico morreu e foi sepultado ao inferno. Ide revistar o seu cofre, e lá achareis seu coração, apesar de já estar enterrado o cadáver. Os parentes e os amigos do morto abriram, de fato, o cofre, e encontraram o coração do usurário no meio das moedas de ouro e de prata. Após a quaresma, o bem-aventurado Antônio, que nunca recuava, aplicou-se aos deveres de seu cargo. Sempre dedicado aos interesses de sua ordem e cioso de lhe aumentar a glória a fim de melhor promover a de Deus, pôs-se a caminho para visitar sua província. Estava-se então na primavera do ano de 1229. Nessa época, o bem-aventurado fundou na pequena cidade de Varese um convento de frades menores. Todas as suas obras tinham inícios modestos, porque a todas queria lhe dar o cunho da humildade, por saber, pela experiência, que elas não prosperam em outras condições. Tinha sempre ante os olhos a pobre cabana abandonada ao lado da cidade de Assis, em que o homem de Deus, Francisco, se recolhera com seus companheiros, onde viveram segundo a forma da santa pobreza, ocupados no trabalho, contentes de pouco, procurando a sua refeição muito mais no pão das lágrimas que nas delícias da mesa. Adquiriu uma casa de mesquinha aparência, para onde chamou certo número de religiosos. Presidiu ele mesmo a sua instalação. Antes de os deixar, assegurou-se de que tinham em seu pobre convento as coisas mais indispensáveis. Ele não temia de ser as mais particulares minudências. Era um dispensador fiel e prudente que o Senhor havia constituído para governar sua casa, a fim de que lhe desse na hora oportuna a medida de frumento necessária. Mandou cavar um poço no meio do pátio e as águas jorraram logo em abundância. Entretanto, os habitantes de Vercelli, pela fama que corria do benefício que o homem de Deus concedera a Varese, reclamaram a sua parte na mercê. Enviaram-lhe delegados, para lhe pedirem que voltasse àquela cidade, a fim de benzer as águas de sua principal cisterna. Ele prestou-se complacente a esse desejo. Voltando atrás,
chegou a Vercelli, donde saíra pouco tempo antes, dirigiu-se à praça pública, e, ante o povo reunido, deu sua isenção à cisterna, cujas águas para logo se tornaram medicinais. O poço de Varese e a cisterna de Vercelli conservaram por longo tempo a virtude que o bem-aventurado lhes comunicara. Alguns autores pretendem até que a possuíam ainda no século passado. Mantua foi a última estação da viagem apostólica do bem-aventurado. Durara ela mais de um ano, e fora fecunda eram magníficas empresas, em toda parte coroadas de êxito. Caro, porém, custava tudo isso ao bravo apóstolo. Havia sofrido longas fadigas, todavia, sempre a exultar de alegria, mesmo no meio dos mais árduos trabalhos. O pensamento de que se dedicava à glória de Deus e à dilatação de sua ordem, sustentava-lhe o ardor. Ele dizia com São Paulo: Jesus Cristo é a minha vida, a morte para mim será lucro.